Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, para mais um vídeo do nosso canal de curso de Bíblia e Teologia em preparação para o estudo do texto bíblico mesmo. Nós vamos gravar agora 4 vídeos muito importantes, porque eles falam da história de Israel. O primeiro tempo da história de Israel é a pré-história de Israel, a pré-história do povo de Israel, que são os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e as matriarcas, Sara, Rebeca, Lia e Raquel, que são os pais e mães das 12 tribos de Israel. Esse tempo da pré-história é antes de Moisés. Porque vamos supor que Abraão tenha sido 1800 a.C., mais ou menos, Moisés é 1250 a.C. Então, eu vou passar para vocês mais ou menos alguns tópicos desta história dos grupos independentes que ocuparam a terra de Canaã no tempo das tribos. Então, nós temos o Egito, logo depois temos Israel, que era chamada naquela época de Canaã. Os judeus israelitas eram chamados de hebreus, e a terra que eles queriam ocupar se chamava Canaã, e já era ocupada pelos povos cananeus. Então, cananeu vem de Canaã. Lá já tinha rei em Canaã, já tinham os diversos reis, eram chamados cidades-estados. Cada cidade tinha seu rei, então era uma cidade-estado, era um reino, né? Um reino se compunha de uma cidade ou 2 ou 3, 4 cidades no máximo. Os reis de Canaã tinham que pagar imposto para o faraó do Egito. Como eles tinham que pagar imposto, os reis exploravam os camponeses cananeus. Então, os camponeses sofriam muito por causa dessa exploração que os reis de Canaã faziam em cima deles para poder pagar imposto para o faraó do Egito. Esses camponeses deixaram a agricultura. Então, eles cansaram de pagar impostos para os reis de Canaã. Então, eles se tornaram uma população seminômade. Seminômade quer dizer mais ou menos nômade. Nômade é aquele que mora no deserto, não tem morada fixa, tipo cigano. Esse é o nômade. Então, eles passaram a se tornar uma população seminômade. Os grupos dos patriarcas não tinham nome para o Deus deles. Eles falavam o Deus dos pais. Não tinha um nome, o Deus deles. Era só chamado assim genericamente, o Deus dos pais. Nessa época, não houve escrito bíblico. Foram 900 anos de tradição oral, sem nada escrito, só passando de boca em boca. Isso que nós chamamos de tradição oral. Oral vem de boca, né? Então, a tradição era passada de boca em boca, não tinha nada praticamente escrito. Esse é o tempo da pré-história de Israel e o tempo em que o pessoal viveu no Egito. Alguns grupos hebreus viveram no Egito e eram escravos lá, ficaram cerca de 400 anos no Egito, até que deram na teia de sair, de se libertar, e vários grupos saíram do Egito, é o que nós chamamos de êxodo, né? Então, agora, na época do êxodo, no tempo das tribos, nós temos já escritos, alguns escritos desta época e sobre esta época. Na verdade, não foi só um êxodo que aconteceu. Houve vários êxodos. A nossa ideia é essa, né? Que 600 mil pessoas saíram do Egito em direção a Canaã no êxodo, fugindo da escravidão. Isso não é real, isso é ficção, né? Não é real. Houve vários êxodos de hebreus do Egito. Agora, o grupo de Moisés, que não era um grupo muito grande, eram mais ou menos 150 pessoas, porque como é que Moisés vai dominar e vai controlar 600 mil pessoas? Nem tinha essa população naquela região, não é? Agora, o grupo de Moisés eram mais ou menos 150 pessoas. Foi o único grupo que contou a sua história. Contou, passou de boca em boca, depois veio alguém, muitos anos depois, escreveu
aquela história. Na verdade, os textos bíblicos são sempre pós-evento. Eles sempre foram escritos depois do fato acontecido. Então a gente pensa que está fazendo profecia, mas na verdade, quem escreveu o texto já sabia de tudo que tinha acontecido. Então fica parecendo profecia, né? Não era profecia. Os textos sempre foram escritos depois, alguns séculos depois do fato acontecido. Então, o grupo de Moisés foi o único grupo que contou a sua história. No deserto, outros grupos se juntaram ao grupo de Moisés, ao grupo mosaico. Diversos grupos fugiram independentemente, né? E se encontravam no deserto. Aí o grupo de Moisés foi mais ou menos o líder desses grupos de hebreus que saíram do Egito. São os chamados Abiru. Hebreus vem de Abiru, né? É gente que fica assim, nós falamos hoje biscateiro. Biscateiro é que faz assim um servicinho aqui, um servicinho ali, para um, para outro, não tem nada fixo, né? A gente chama de fazer biscate, biscateiro, né? A experiência do grupo de Moisés foi contada durante séculos e séculos. Foram 900 anos, não, de Moisés foram 700 anos mais ou menos de tradição oral, contando de boca em boca a experiência que eles tinham tido no deserto. E essa experiência foi escrita assim, até de uma forma fantástica, né? Uma forma ficcional, parece uma ficção, né? 600 mil pessoas saindo, isso é uma ficção, né? A gente vai ver nos gêneros, já vimos nos gêneros literários esse tipo de narrativa, uma epopeia fantástica, né? Grandiosa. Esses grupos atravessaram o deserto e entraram em Canaã. Lá em Canaã, os reis oprimiam os camponeses e pastores. Então, houve um choque, né? Para entrar na terra de Canaã não foi fácil. Não foi assim, Deus me ajudou e eu entrei na terra de Canaã. Eu rezei e as muralhas de Jericó caíram. Não é bem assim, né? Esse é um modo meio fantástico, meio litúrgico de contar o que aconteceu. Mas, na verdade, os hebreus entraram no Egito, em Canaã aos poucos. Tiveram que lutar contra as pessoas que estavam lá, vencer alguns reis de Canaã, aprender a conviver com outros, não expulsaram todos. Isso é ficção, dizer que o povo hebreu, que não era tanta gente, expulsou todos os povos cananeus que já estavam morando em Canaã. Isso é uma ficção, né? Quais eram os povos que estavam lá? Cananeus, ferezeus, heteus, jebuseus, amorreus, filisteus. Esses eram os povos que já moravam em Canaã, com os quais os hebreus tiveram que lutar para poder conquistar um pedacinho da terra. Não conquistaram toda a terra, não mandaram todo mundo embora. Não teve jeito, né? Eles nem tinham capacidade militar para fazer isso. Os filisteus tinham capacidade militar maior do que a dos hebreus. Esses grupos, então, se uniram sob a fé de um Deus único, um Deus libertador, o Deus do Êxodo, que mais tarde vai ser chamado de Javé. Javé é o nome de Deus para os hebreus, o nome do Deus libertador. Então, até que o pessoal chegasse lá em Canaã e se organizasse em tribos, né? A ideia que a gente tem é que todas as tribos saíram do Egito. Não foi bem assim, nós vamos estudar isso direitinho quando estudar o Êxodo, né? O livro do Êxodo. Não foi bem assim, as 12 tribos saíram do Egito, não. Uma ou duas tribos, no máximo 3 tribos, o núcleo dessas 3 tribos é que saíram do Egito, né? Para os filhos de José, Efraim, Manassés, por exemplo, né? Judá, a gente não tem certeza absoluta como é que foi, né? Tanto tempo que tem isso, mais de 3.000 anos, né? Mas o povo saiu tudo reunido, depois que chegou lá, tinha famílias, tinha grupos familiares que foram formando as tribos, mas tinha muitas tribos que já estavam lá, já estavam em Canaã, né? Depois que elas se juntaram, formando as 12 tribos de Israel. Então, o período tribal durou cerca de 200 anos, quando o povo já se organizou em tribos, organizando a vida social, a vida familiar, né? Como é que era a organização social? Família, clã e tribo. Uma família tinha o pai, 10 mulheres e 100 filhos, por exemplo. Podia chegar nesse tanto, né? Um clã era um grupo de famílias e uma tribo, um grupo de clãs. É como se fosse uma cidade, né? As famílias da cidade, os bairros e a cidade inteira.
Então é a família, o clã e a tribo. As tribos não tinham um rei nem templo. Por quê? Porque eles não queriam repetir o estilo do poder do faraó no Egito. Não queriam, né? Eles queriam um poder mais descentralizado, não centralizado como era o faraó, né? O poder do faraó. Para as tribos, o rei era Deus. Eles não tinham um rei, o rei era Deus. O exército só se constituía em tempo de guerra, com voluntários das tribos. Pegava alguns voluntários de cada tribo e formava um exército que não era um exército fixo, era só em tempo de guerra. O período tribal, então, marcou muito a história do povo de Israel. Por quê? Era um período mais solidário, igual o pessoal da roça antigamente, né? Vem para a cidade, fica frio, um vizinho não conhece o outro, um não dá um presente para o outro. No tempo das tribos, não. É igual o tempo da roça antigamente, né? Quando o Brasil era mais rural. A tribo era mais solidária, mais democrática, o poder era mais descentralizado, bem diferente do poder exercido pelo faraó no Egito. Bem, esse é o período pré-histórico de Israel e o período do êxodo, o período tribal. Nós vamos agora para o quadro e vou mostrar para vocês os textos que são deste tempo ou sobre este tempo. Antes de terminar esse vídeo, não se esqueçam de ir lá no canal, quem não está inscrito, se inscrever, ver os vídeos todos, completos, dar o like, não se esqueça de dar um like, porque isso conta para o YouTube, para ele mostrar para os outros, para ele oferecer para os outros a opção de ver esse vídeo, e acione o sininho para receber os novos vídeos que nós vamos lançando toda semana. E nós vamos mostrar agora no quadro todos os textos do Antigo Testamento que falam sobre esse período histórico do povo de Israel, que é o período do Êxodo e das tribos. Então nós temos aqui de 1250 a 1040 a.C., mais ou menos, o êxodo do tempo das tribos, porque o êxodo aqui coincide com Moisés, né? E Abraão de 1800 a.C., mais ou menos. Aí nós temos Êxodo 19, 24, 32 e 34, falam sobre esse tempo. Números 31 e 36, Deuteronômio 31 e 34, isso aqui é o capítulo todo, né? Todos os capítulos inteiros. Josué 1 a 19, praticamente a posse da terra, né? E o Êxodo e o Números é caminhada pelo deserto, e Josué é a posse da terra, 1 a 19, 23 e 24. Juízes é o tempo dos juízes. O juiz era o cara que fazia tudo. Ele era o governo, ele era o sacerdote, ele era o juiz, fazia tudo, né? Eram 12 tribos, cada mês ficava um juiz de uma tribo. Qualquer coisa que eles precisavam resolver, eles iam daquele juiz. Então é como se ficasse assim um de plantão, né? Cada mês ficava o juiz de uma das 12 tribos. Nos 12 meses do ano. Juízes 1 a 18. Os Salmos 19, 29, 108 e 136 também falam sobre esse assunto. E Eclesiástico 46. Eclesiástico é o livro que não tem na Bíblia evangélica, só na Bíblia católica. Tem o Eclesiastes, que tem nas duas Bíblias, as duas edições, católica e evangélica. E tem o Eclesiástico, que é uma grande reflexão sobre a história do povo de Israel, só tem na Bíblia da edição católica. Então esse é o grupo de textos sobre esse período histórico de Israel. Por hoje é só. Um abraço. Fiquem todos com Deus.